Atenção, a gente começa o Cidade Alerta falando sobre a tenda que desabou e deixou 2 pessoas feridas hoje de manhã na AgriShow. O vento provocado por um helicóptero quando estava pousando pode ter causado esse acidente. Você vai ter detalhes agora. Põe no ar. Era próximo de 9h30 da manhã quando o helicóptero do banco chegou à feira. Neste registro feito pelo fotógrafo Douglas Donizete Machado, é possível ver ele se aproximando do local de pouso. De repente, a tenda ao lado tem a lona levantada e a estrutura arrancada pelo vento provocado pela aeronave. O helicóptero desce e não tem nenhum dano. Na mesma hora, ambulâncias são acionadas para atender as vítimas e a polícia é chamada. Segundo a assessoria da feira, 2 pessoas foram atendidas, estabilizadas e encaminhadas para o hospital de Ribeirão Preto. Durante toda a manhã, a área permaneceu isolada, com viaturas da Polícia Militar e bombeiros civis. No início da tarde, as polícias científica e civil foram até a área realizar a perícia e investigações. O local usado para os pousos recebeu uma remarcação e o espaço aéreo foi fechado por tempo indeterminado. Pois é, gente. O que a gente observa desse pouso dessa aeronave é uma coisa assim. Você já percebe que tem uma aeronave menor pousada e você vê que a aeronave maior está buscando o seu espaço para pousar. Nós vamos trazer informações para vocês, porque existe uma sequência aí, existem alguns detalhes nesse procedimento de pouso em que parece que um não respeitou o outro e ainda existe também uma questão de investigação sobre a questão de como essas estruturas foram fixadas. Uma sequência que acabou levando a problemas para 2 pessoas, inclusive uma em um estado mais grave. A movimentação que se tem de aeronave na AgriShow, ela é intensa, gente. Pousa a aeronave a todo momento, a todo minuto. E aí, obviamente, você precisa ter todo um planejamento de aeronaves para pousar, o local, né, que tipo de aeronave pode pousar próximo ou não, por isso que tem os helipontos ali, né, os locais próprios para isso. Só que isso tudo também é gerenciado por um piloto que fica responsável por isso. Onde houve a falha? O que aconteceu? Essa aeronave pousando nessa direção era a posição ideal? Uma coisa que é importante a gente dizer aqui é que esse piloto da aeronave vermelha, para vocês terem uma ideia, tem 23 anos de experiência. Ou seja, não era um piloto amador. Se ele agiu dessa maneira, ele deve ter os motivos para conseguir pousar a aeronave nessas condições. E por que então, Pagliani, que aconteceu isso com essas tendas? As tendas talvez não estivessem de uma forma, enfim, mais seguras, elas não foram afixadas, elas não foram presas de uma forma mais segura? Não sei responder para vocês, isso quem vai responder é a perícia. Eu sei que quando envolve um acidente como esse, e olha, gente, que nós estamos falando aí em pousos de aeronaves de minuto a minuto. Se você foi na AgriShow, para você que não conhece essa rotina, se você ficar ali, você vai ver um tráfego enorme de aeronaves, enquanto uma pousando, a outra está esperando. Levanta voo, a outra vem e pousa, enquanto isso a outra espera, porque é assim, o tráfego é intenso de aeronaves no local. Por isso a necessidade de ter uma estrutura como essa. E até que segunda-feira, aliás, começou domingo, né? Domingo com um tráfego enorme de aeronave, segunda, terça, quarta, até que hoje aconteceu esse imprevisto, né? Agora precisa se investigar para saber o que realmente causou, porque não foi que a aeronave caiu em cima dessas tendas, nada disso. Imagine quantas vezes essas aeronaves não fizeram esses procedimentos próximos dessas estruturas, entende? O fato é que com o movimento desse ar que acabou tirando o teto dessa tenda e mexendo na estrutura, 2 pessoas ficaram feridas, uma inclusive em um estado mais grave, a gente vai até atualizar para vocês aqui. Aí a polícia é acionada. Pois bem, como é que a polícia começa a investigar?
Primeiro, ela faz a ocorrência, bombeiro civil ali, fazendo todo o atendimento, as vítimas levadas para hospitais, que daqui a pouco também a gente vai atualizar para vocês, e aí entra um segundo momento da Polícia Civil para poder investigar isso de uma forma, ouvir o piloto da aeronave vermelha, o responsável pelo local de pouso, para poder saber onde houve a falha para esse procedimento. E mais do que isso, quando se envolve acidentes com aeronaves, o CENIPA, né, que é um órgão vinculado à ANAC, por exemplo, é imediatamente acionado. Inclusive já há uma informação aqui, Ana, já veio essa confirmação aí? Porque eles, de acordo com esse acidente, uma informação que nós tivemos há poucos minutos antes da gente entrar no ar, é que todo o tráfego aéreo da Agrishow foi cancelado. Já não se pousa mais aeronave, acabou, não tem mais, por causa do acidente. Porque a ANAC quer saber, o CENIPA quer saber, que é o órgão responsável por esses acidentes. Apesar de não for um acidente direto com a aeronave, mas é um acidente que envolveu a aeronave e que pessoas estão feridas. Então, para você ver como isso envolve vários setores, Polícia Civil, você está com a Agência Nacional de Aviação Civil querendo também investigar, você vai ter, né, a responsabilização ou não do piloto da aeronave, por que ele veio por esse ponto aí, né, a questão da estrutura dessas barracas. Assim que a nossa repórter estiver pronta, a nossa Ludmila estiver pronta, nós vamos trazer detalhes sobre isso, porque nós tivemos acesso a várias informações a respeito desse acidente. É triste, gente, porque assim, eu tive a oportunidade de visitar a feira, é uma cidade que se monta dentro de uma estrutura na sede aqui de Ribeirão Preto, no nosso quintal. Nós estamos em Ribeirão Preto, uma cidade que respira, né? O agronegócio. E, enfim, e é interessante a gente ver países inteiros visitando a nossa região. Mobiliza isso, todo o setor, tanto alimentação como lazer, como o setor hoteleiro. Então isso faz bem para a nossa região. Obviamente que acidentes assim, né, não deixam de trazer o brilho da feira, mas precisam ser apurados para que isso não aconteça futuramente. Sabe, gente, é a preocupação, é uma vida que está lá. E devido a essa vida que está lá, numa situação mais grave, os pousos e decolagens na Agrishow estão suspensos, não podem mais acontecer. E eu vou te falar, a informação que nós estamos tendo aqui é de que não vai haver mais. Todo o tráfego que iria para a Agrishow, ele vai ser direcionado para o aeroporto Leite Lopes, ou seja, canalizado por lá. Pessoas que tiveram que fazer a locomoção até a Agrishow por aeronaves, elas vão ter que ir para o aeroporto Leite Lopes e dali de carro até a Agrishow. Não é um trajeto muito próximo, mas é o que a ANAC vai determinar ou está determinando nesse momento devido ao acidente que aconteceu, enquanto não saber o que realmente houve. Pelo visto, é assim que vai seguir. A aeronave fez o procedimento correto? Isso nós vamos aguardar. Polícia Civil vai investigar a responsabilização? Nós também vamos ter que aguardar. As tendas ali foram fixadas de uma maneira adequada? Também a gente vai ter que aguardar. Deixa eu falar com a nossa repórter Ludmila Osório, que inclusive tem mais informações para a gente. Lud, vamos lá, nós estamos falando aqui, infelizmente, dessa situação triste que aconteceu. Bom, e aí? As aeronaves, enfim, tiveram responsabilização nisso? O que você conseguiu apurar aí? Voltaram a decolar, pousar? O que você atualiza para a gente? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, nós estamos nesse momento aqui em frente a uma das entradas da Agrishow, a portaria principal. O acidente aconteceu numa outra entrada. E olha só, desde o momento do acidente estão suspensos pousos e colagens na feira. Há um grande movimento aqui de veículos deixando a feira. Neste momento, a Polícia Rodoviária orientando esses motoristas. E após o acidente, o Pagliani, os pilotos foram levados para a Central de Polícia Judiciária, onde prestaram depoimento durante toda a tarde. Foi registrado um boletim de ocorrência por lesão corporal culposa e contravenção penal de abuso na prática da aviação. Os 2 pilotos que estavam na aeronave estão sendo investigados. Olha só, segundo o boletim de ocorrência, a perícia foi acionada e a autoridade policial conversou com o perito.
foi informado que foi identificada uma solda que se rompeu na estrutura da barraca, havendo sinais de oxidação interna na viga rompida. Contudo, a estrutura parecia bem forte e possuía outras vigas de sustentação que também cederam, demonstrando que houve grande pressão sobre elas. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas, uma mulher de 25 anos e um homem de 27, foram socorridos por equipes de resgate para hospitais particulares da cidade. A mulher estava com lesões no braço direito e membro inferior direito, já o homem estava em estado grave com hemorragia cerebral. Nós procuramos as assessorias de imprensa dos hospitais para atualizar o estado de saúde deles. O hospital que a jovem está disse que não pode passar nenhuma informação. Já o hospital que o homem está em estado grave não respondeu aos nossos questionamentos. Como eu disse, durante toda a tarde, os pilotos prestaram depoimento na delegacia da Polícia Civil no centro de Ribeirão Preto. Na saída da delegacia, nós tentamos falar com um dos pilotos. Vamos ouvir. Vocês querem falar alguma coisa? Como é que aconteceu? Olha, pessoal, a gente não tem nada a declarar aqui. Nós temos uma agenda para seguir também. Infelizmente, o evento não conseguiu ter estrutura, a gente está seguindo nossa agenda. Por que faltou estrutura? O que aconteceu ali? Acham que o local não era apropriado para fazer o pouso? Olha, a gente não tem nada a declarar. Nada a declarar? Você tem como deixar o contato da assessoria de imprensa? Obrigada, viu? Pode deixar. Obrigado. Viu? Boa tarde. Nós estamos fazendo o nosso papel, buscando informação para saber. O piloto tinha alguma noção, alguma coisa que ele pudesse fazer naquele local, ele não quis se manifestar. Lude, agora resta a polícia para poder investigar e saber realmente se o procedimento foi adequado, né? Isso mesmo, Pagliani. Hoje nós tivemos acesso com exclusividade aos depoimentos dos pilotos. A gente continua aqui na entrada principal da AgriShow, lembrando que pousos e decolagens estão suspensos. Olha só, o depoimento do piloto Paulo Rodrigues Domingues, que estava pilotando a aeronave que provocou o acidente. Em depoimento, ele disse que é piloto de helicóptero há 23 anos e que participou do briefing juntamente com Renato Lopes, o outro piloto, dias antes de começar a feira. Ele relatou que, ao passar pelo portão e ingressar no circuito de pouso com curvas à esquerda, apareceu um Bell 407, que foi direto para o pouso e não seguiu conforme procedimento. Ao entrar na perna base para pouso, observou um Robson 44 ultrapassando ele por baixo da aeronave em torno de 15 metros e que ele passou mais perto das tendas. O piloto relata que, para evitar a colisão, continuou a aproximação mais lenta, já que foi obrigado a reduzir a velocidade e, tendo em vista que a aeronave adentrou à sua frente sem obedecer à sequência de pouso para o ponto que lhe foi coordenado, ou seja, o heliponto número 3. Ele explicou que a aproximação mais lenta gera mais ar para baixo. O piloto diz que prosseguiu na aproximação mais lenta, observando uma linha de alta tensão próxima ao local de operação, prejudicando possível arremetida e outras aeronaves no circuito de tráfego que vinham na sequência. Observou também que haviam tendas que foram montadas de forma inadequada no segmento final do terreno para pouso e que no documento mencionado no briefing não tem nenhum alerta sobre isso, mostrando então que havia uma falta de sinalização. Ele foi questionado se não houvesse as intercorrências alegadas sobre a existência de outras aeronaves manobrando conjuntamente. O circuito que percorria seria diferente do que percorreu. E olha só, ele respondeu que somente a velocidade foi mais lenta, mas que passaria sobre as tendas na mesma altitude que passou. Pagliani, nós também tivemos acesso ao depoimento do Celso Salgado de Melo Filho. Ele é organizador da parte de pousos e decolagens da AgriShow e também é piloto há 9 anos. Ele relatou à polícia que observou que os pilotos fizeram a curva mais fechada
passando sobre as tendas montadas, cuja liberação foi realizada pela administração da AgriShow, mas não soube informar quem é o responsável por essa área. As orientações foram bem claras e a rota desviava as aeronaves maiores das tendas, sendo que apenas aeronaves pequenas do voo panorâmico tinham rota que passava por cima das tendas. Ele disse que no dia 1º de maio, às 10h39, às 11h47 e às 5h10 da tarde, ou seja, por 3 vezes, um Bell 429 pousou no local sem nenhum problema. Quanto à alegação dos pilotos, no sentido de que um dos Robson 44 teria voado por debaixo deles, informa que a aeronave fez o percurso correto dela, passando sobre as barracas, como era autorizado, por ser de pequeno porte, e não passou por debaixo do Bell 429, mesmo porque o risco de queda do Robson seria grande. Pelo que observou, foram os pilotos do Bell 429 que erraram o trajeto causando o desabamento da barraca. Então tá aí a explicação dos pilotos, né, o Pagliani, e do organizador, esses depoimentos que foram prestados à polícia hoje à tarde. Vocês estão percebendo a delicadeza da informação, como é importante a gente trazer? É fundamental esse tipo de coisa. Porque, conforme eu disse, a aeronave a todo momento, todo mundo precisa saber onde é que vai pousar, onde é que vai voar, qual que é o procedimento, qual seria a região que você tem que fazer a curva para você pousar, em qual ponto você vai pousar. Isso é muito sério, gente. Então, assim, cada piloto, quando vê uma situação que não foi combinado, ele precisa pensar rápido e ele precisa achar uma maneira de colocar a aeronave no chão de uma maneira segura. Talvez o piloto da aeronave vermelha tenha pensado, se eu descer mais devagar do que o habitual, eu consigo, diante desse pequeno imprevisto, trazer todo mundo em segurança. Só que ele não contava com essa ventania que pudesse desestruturar uma das barracas. E é o que eu acho estranho, porque se a ventania é tão grande, concorda que uma do lado da outra ali, ó, são 3, 4, e tem mais. Outras também podiam acontecer, né? Aconteceu apenas em uma também. Ô Ludi, aí tem uma divergência então entre esses depoimentos, né? O que a organização da feira diz? Oi, Pagliani, olha só, a feira a AgriShow, onde nós estamos nesse momento, na portaria principal, também deu uma explicação sobre o acidente que aconteceu hoje. Informou que hoje ocorreu um acidente envolvendo um helicóptero particular em uma tenda de um prestador de serviços. Nesta ocorrência, tiveram 2 vítimas que foram prontamente atendidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros que atuam na feira e por unidades de socorro, uma UTI móvel e uma ambulância da organização. As vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local e foram transferidas aos hospitais da região. A organização informa que está apurando as causas do acidente, bem como prestando assistência aos envolvidos. Em relação à operação de pousos e decolagens de helicópteros e aviões, a AgriShow disse que são seguidas todas as normas técnicas internacionais, como também as estipuladas pela ANAC, em todas as operações aéreas durante a feira, há mais de 8 anos. Sobre o aspecto operacional, a organização realizou uma apresentação das regras de operação para os pilotos de todas as aeronaves que demonstraram interesse em utilizar o espaço. Vale ressaltar que, por medida de segurança, as operações de helicópteros da AgriShow estão suspensas temporariamente. A aeronave é de propriedade do Banco Santander. A assessoria informou que o Santander lamenta profundamente o incidente em virtude do deslocamento de ar durante o processo de pouso de seu helicóptero na AgriShow. A instituição diz que aguarda as apurações sobre as causas e, independentemente disso, já recebeu a confirmação dos organizadores do evento de que as vítimas estão recebendo toda a assistência necessária. Pagliani, uma equipe de investigadores do Centro de Investigações e Prevenções de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, ligado à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, esteve em Ribeirão Preto para acompanhar o acidente. A assessoria disse que está colhendo informações necessárias para a investigação e que vai se pronunciar
somente no final da apuração dos fatos. Ou seja, quando receber os laudos periciais, e aí sim a empresa deve falar a respeito disso. Obrigado, viu, Lud? Obrigado pela informação. É triste, né? Lamentável, né? Esperar porque as vítimas se recuperem, porque é um evento tão importante para a nossa cidade e isso precisa ser realmente revisto, esses procedimentos, para que não ocorra isso em outros anos, né? São detalhes que, na verdade, complicam, né, de uma forma bem difícil aí para a organização, para quem é piloto, enfim, para os usuários, para todo mundo, porque, para você ter uma ideia, agora ninguém pousa e ninguém decola dessa região até que tudo seja esclarecido.